Que bom ter você por aqui, reunidos em mais um ajuntamento, em mais um lugar onde nós estamos reunidos aqui em nome de Jesus para adorar ao Senhor. Você é muito bem-vindo. Desde já eu quero convidá-lo a abençoar pessoas enviando o link dessa transmissão, e você será talvez resposta de Deus na vida de uma pessoa que necessita participar de um culto como esse. Você pode participar conosco também, enviando os seus pedidos de oração aí através do chat, e nós vamos clamar. Você tem motivos para agradecer ao Senhor? Você tem motivos para apresentar diante de Deus por algo que talvez esteja aí dentro do seu coração? Você está no lugar certo para apresentarmos diante do Deus, do Senhor, que pode fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos na nossa vida. Eu quero convidar você para orarmos juntos e logo depois adoraremos ao Senhor, e ao retornarmos nós estaremos compartilhando os nossos motivos. Vamos orar? Pai amado, coloco esse tempo diante do Senhor e clamo em nome de Jesus para que o Senhor visite o coração de cada filho do Senhor, ó Pai, que está participando deste culto. E o Senhor derrame graça e misericórdia sobre cada um deles. Que o Senhor visite-os de uma forma extraordinária e que a alegria do Senhor seja essa marca especial na mente e no coração dos teus filhos. Obrigado por esse tempo. Tenha liberdade para falar conosco. Oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor.
neste profundo mar, tua presença vem me amparar, teu amor não falha. Difícil é o caminhar, nunca pensei que eu fosse alcançar, teu amor não falha. Tu és o mesmo para sempre, teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas, teu amor não falha. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Pois tu és o mesmo para sempre, teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas, teu amor não falha. Teu amor não falha. Teu amor não falha. Quem sou eu para que o grande rei me receba assim? Me perdi, ele me encontrou, seu amor por mim, seu amor por mim. Quem sou eu para que o grande rei me receba assim? Me perdi, ele me encontrou, seu amor por mim, seu amor por mim. Quem Deus libertar, livre enfim será. Sou filho de Deus, sim, eu sou. Em tua casa, Pai, há um lugar pra mim. Sou filho de Deus, sim, eu sou. Tua graça me resgatou e purificou. Quando eu era um pecador, morreu por mim. Sim, morreu por
filho de Deus, sim, eu sou. Em tua casa, ó Pai, há um lugar pra mim. Sou filho de Deus, sim, eu sou. Escolhido, perdoado, eu sou quem dizes que eu sou. Tu és por mim até o fim. Eu sou quem dizes que eu sou. Escolhido, perdoado, eu sou quem dizes que eu sou. Tu és por mim até o fim. Eu sou quem dizes que eu sou. Eu sou quem dizes que eu sou. Deus libertar, livre enfim será. Sou filho de Deus, sim, eu sou. Em tua casa, ó Pai, há um lugar pra mim. Sou filho de Deus, sim, eu sou. Deus libertar, livre enfim será. Sou filho de Deus, sim, eu sou. Venho hoje derramar meu sorriso, meu pesar. Eis a minha entrega, eis a minha entrega. Aos teus pés abandonar o meu crer, meu duvidar. Eis a minha entrega. Toma o teu lugar e reina sobre minha vida, reina sobre minha vida. Toma o teu lugar e reina sobre minha vida, reina sobre minha vida. Venho hoje derramar meu sorriso, meu pesar. Eis a minha entrega, eis a minha entrega. Aos teus pés abandonar o meu crer, meu duvidar. Eis a minha entrega. Toma o teu lugar, reina sobre minha vida, reina sobre minha vida. Toma o teu lugar e reina sobre minha vida,
sobre minha vida. Venho hoje me render, tua vontade obedecer. Eis a minha entrega, eis a nossa entrega. Esse é o tempo em que nós vamos apresentar os nossos motivos ao Senhor. Talvez você esteja colocando neste momento aí os seus pedidos, os seus motivos aí no nosso chat. Nós vamos estar orando por cada pedido que os irmãos, que cada um de vocês tem feito. Eu quero me lembrar de alguns irmãos, que têm passado por algumas lutas na área da saúde. Eu quero me lembrar da Silvana, que está ali na luta contra a dengue. Silvana, que Deus restaure as suas forças, que Deus cure completamente. A irmã Ana Maria também já está ali na fase final, se recuperando ali também da dengue, que em nome de Jesus, irmã Ana Maria, a alegria do Senhor possa restaurar completamente não só a saúde, mas as emoções. Nós vamos continuar orando pelo Isaac, que também com dengue baixou um pouco as plaquetas ali. Nós temos motivos de agradecer também a Juliana ali, Dudu, também já foi restaurada, que recentemente enfrentou ali a dengue. Muitos casos acontecendo, meus irmãos. Então nós temos que orar também por esse surto de dengue que está acontecendo nessa cidade, para que Deus tenha graça e Deus derrame misericórdia, que as nossas autoridades possam agir de um jeito que possa sanar essa dificuldade e esse problema. Quais são os outros motivos aí que você tem apresentado, Quero lembrar também de orarmos pela dona Nodata, a mãe da Mari, da minha esposa, que está internada. Ela teve essa semana mais um AVC ali. Que Deus tenha graça, derrame graça e misericórdia, restaure a saúde dela e que ela possa perceber a boa mão do Senhor, mesmo nesse tempo de luta ali, que o coração da Mari, do Marco, do Manuel, confie ainda mais na presença do Senhor diante dessa história. E os motivos que você tem apresentado? Tem apresentado outras pessoas? Tem apresentado pessoas que precisam de uma ação especial na área emocional, na área profissional? Que Deus possa suprir completamente cada pedido que está sendo apresentado, e nós vamos orar mais uma vez. Pai amado, nós colocamos diante do Senhor, ó Deus, todos os motivos que lemos e aqueles que estão sendo, ó Deus, escritos neste momento no chat, aqueles irmãos que estão acompanhando este culto e que estão nas suas mentes ali com os motivos. Eu clamo para que o Senhor visite e atenda, Deus, conforme o teu querer, e que eles possam experimentar o cuidado e a ação do Senhor de uma forma extraordinária na vida e nas famílias que estão sendo apresentadas. Visite, Deus, cada pedido e atenda conforme o teu querer. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.
Nós vamos dar continuidade à mensagem que iniciamos na última semana, falando a respeito de Bartimeu, a história daquele cego que teve a vida completamente transformada pelo Senhor, e ele aproveitou as oportunidades que ele teve na vida. E nós estamos aprendendo lições para que possamos também aproveitar as oportunidades que Deus traz até nós em cada momento da nossa vida. O texto que nós vamos ler está lá em Lucas, no capítulo 18, a partir do verso 35. A palavra do Senhor vai dizer que ao aproximar-se Jesus de Jericó, um homem cego estava sentado à beira do caminho pedindo esmola. E quando ouviu a multidão passando, ele perguntou o que estava acontecendo. E disseram-lhe: Jesus de Nazaré está passando. Então ele se pôs a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Os que iam adiante o repreendiam para que ficasse quieto, mas ele gritava ainda mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus parou e ordenou que o homem lhe fosse trazido. Quando ele chegou perto de Jesus, perguntou-lhe: O que você quer que eu faça? Senhor, eu quero ver, respondeu ele. E Jesus lhe disse: Recupere a visão. A sua fé o curou. Imediatamente ele recuperou a visão e seguia Jesus, glorificando a Deus. Quando todo o povo viu isso, deu louvores a Deus. Nós vimos na última semana que essa foi uma história em que aquele homem, ele teve uma oportunidade única na sua vida. Aquele homem, durante toda a sua história, ele nunca veio a enxergar. E o texto começa a dizer que ele estava numa estrada ali, num lugar estratégico, para pedir esmolas, para pedir ajuda, pois ele dependia das pessoas para que ele pudesse viver a sua vida, e ele estava mendigando ali naquele caminho. E nós vimos na última semana que ele ali começou a ouvir o som de pessoas se aproximando, de uma multidão se aproximando, e ele começa a ouvir aquele barulho e fica atento, e ele pergunta: o que está acontecendo? E ali nós começamos a ver aquele homem aproveitando as oportunidades daquele momento da sua vida. E aí nós estamos aprendendo com essa história como aproveitar as oportunidades que vêm até nós em todas as áreas, em todas as circunstâncias, como que nós podemos estar atento a todas as situações para perceber o agir de Deus na nossa vida. Nós aprendemos que nós temos que aproveitar as oportunidades que Deus nos dá, e isso baseado na fé. Aquele cego acreditou que Jesus poderia resolver aquela situação da enfermidade dele. Ele buscava um milagre na presença do Senhor. E ao olhar para a atitude que ele tem de não abrir mão daquela história, daquela oportunidade, nós podemos aplicar isso de forma prática na nossa vida. Você tem tido fé de que Deus, o Senhor, Ele pode mudar completamente a sua realidade? Seja ela física, espiritual ou emocional, você crê do fundo do seu coração que o Senhor é capaz de fazer algo extraordinário na sua vida? E ainda mais, eu queria que você pensasse um pouco quantas oportunidades Deus deu a você e que acabou passando pelas suas mãos e você acabou por não aproveitar. Oportunidades talvez que se foram na área profissional, nos relacionamentos onde talvez uma atitude que precisava partir de você não aconteceu. Relacionamentos talvez de amizades que se perderam e de repente o seu coração acabou por não receber as bênçãos do Senhor. Ao olhar para a história de Bartimeu, eu vejo que ele nos move na direção do Senhor Jesus, ao olhar para aquele que verdadeiramente pode mudar a nossa história. E de repente nós estamos diante de uma situação em que nós temos que agarrar com fé.
Eu falei na última semana de que ao caminhar por aquele caminho, por aquela estrada, Jesus provavelmente passou por outros que precisavam de cura, mas nenhum deles se aproximou da forma como fez Bartimeu. Por isso que quando nós colocamos o nosso coração diante do Senhor e cremos de todo o coração que Ele pode agir em nosso favor, nós começamos a experimentar a graça e a misericórdia de Deus sendo derramada na nossa vida em todas as oportunidades. Ao olhar para a história de Bartimeu, nós aprendemos que precisamos buscar em Jesus misericórdia. Nós temos a oportunidade de colocar a nossa fé em prática naquele que verdadeiramente pode fazer algo de extraordinário na nossa vida. Não existe intermediário entre nós e Jesus, entre nós e Deus. Somente Jesus Cristo é aquele que pode fazer a diferença dentro da nossa vida. Quando eu fico olhando ali Bartimeu e ele se levanta e ele começa a ir na direção de Jesus, se ele tivesse dependido de alguém que intercedesse por ele, talvez hoje nós não estaríamos aqui falando a respeito dessa história. O que aconteceu ali é que se ele precisasse de um intermediário, ele estava perdido, porque as pessoas que estavam ao redor dele começaram a impedi-lo, a tentar fazer com que ele ficasse quieto. Fique quieto, você está atrapalhando, permita que o mestre passe. Se o foco dos esforços de Bartimeu estivesse nas pessoas que estavam ao redor ou aquilo que as pessoas estavam achando da atitude dele, as misericórdias de Deus não teriam sido derramadas na vida dele e ele não teria sido curado. Por isso que ao olhar para a atitude daquele homem, para a atitude daquele homem que sofria há tantos anos por não poder ver, a atitude dele nos inspira a buscar intencionalmente a graça e a misericórdia de Deus para que seja derramado na nossa vida em todas as circunstâncias. Aquilo que Bartimeu estava buscando, nenhum homem era capaz de oferecer a ele. Aquilo que ele desejava no seu íntimo, nenhum ser humano seria capaz de realizar aquela cura. Mas ele acreditou piamente que Jesus Cristo, aquele que ele já tinha ouvido falar, dos milagres que estavam acontecendo ali naquele lugar, naquelas cidades, naquelas aldeias, ele ouviu falar de Jesus e acreditou que o Senhor poderia curá-lo completamente, de que Jesus poderia olhar para ele com um olhar de graça, de misericórdia e poder restaurar completamente a sua visão. Você já parou para refletir quais são as coisas que você tem buscado, coisas que você tem aí dentro do seu coração, que somente Deus pode dar a você? Você tem sido uma pessoa que consegue enxergar as oportunidades que passam à sua frente? A grande realidade é que as multidões que estavam ali, mesmo seguindo Jesus, eles não conseguiam olhar com um olhar de misericórdia para a situação de Bartimeu, para a situação daquele homem. E quando nós olhamos para o texto narrado nos evangelhos, nem mesmo os discípulos de Jesus foram capazes de olhar com misericórdia para a vida daquele cego. Mas quando Jesus ouve aqueles gritos, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. O Senhor Jesus, ao ouvir Bartimeu, ele ouviu e olhou para a vida dele com misericórdia. E o texto começa a dizer que ele pede para que seja trazido até ele, para que trouxessem Bartimeu para perto dele. E aí nós vamos aprender uma grande lição. Nós precisamos aprender a confiar
que somente Deus é capaz de agir na nossa vida em todas as circunstâncias, derramando graça e derramando misericórdia sobre nós. Você depende de Deus para todas as coisas, para todas as decisões em todas as áreas da sua vida. Eu tenho uma outra pergunta para que você reflita um pouquinho. Você verdadeiramente tem confiado em Deus todas as coisas que vão aí no seu coração e no seu dia a dia? Você confia que Ele, Jesus, Ele é capaz de suprir tudo aquilo que você precisa? Por que então que às vezes tem momentos da sua vida que você sofre tanto? E às vezes você não tem percebido o caminhar de Jesus na sua direção em algumas áreas da sua história? Quando eu olho para essa história de Bartimeu, eu vejo a fé de um homem sendo colocado em prática. Um homem que foi na direção de Jesus, porque ele decidiu agir por algo que ele tanto queria na sua vida. Você tem aprendido a lutar por aquilo que você deseja? Você tem aprendido a lutar intencionalmente por aquelas coisas que você tem sonhado há tanto tempo? Por oportunidades que Deus pode dar a qualquer momento na sua vida? Talvez isso tenha a ver com pessoas que você tem orado há tanto tempo para que sejam libertas de situações, talvez das mãos do próprio inimigo. E você tem confiado que Deus, o Senhor, pode agir de uma forma extraordinária dentro da sua história. Bartimeu, ele estava tendo uma experiência única com o Senhor. Aquele encontro de Jesus com Bartimeu transformou completamente a vida dele e mudou a sua história. Aquele encontro ficou marcado eternamente no coração e na mente daquele homem. E aí eu queria que você fizesse uma reflexão dentro do seu coração. Quais são as áreas da sua vida que você necessita da misericórdia de Deus? Quais são as áreas da sua vida que você precisa permitir que Deus cuide do seu coração? Será que isso tem a ver com algum sentimento que tem rondado a tua mente há tanto tempo e que você precisa apresentar diante de Deus? Será que existe algum pecado que tem impedido você de perceber a graça e a misericórdia do Senhor sendo derramada na sua vida? Quando nós olhamos para essa história, nós vamos aprender que precisamos aproveitar as oportunidades. Nós vamos aprender que nós precisamos confiar na misericórdia do Senhor que é derramado sobre a nossa vida. Mas também nós aprendemos na história de Bartimeu que precisamos resistir a todo impedimento humano que se levanta contra a nossa busca. Nós temos a oportunidade de colocar em prática a nossa fé, mas não simplesmente uma fé que ela está anestesiada e paralisada, mas uma fé que nos leva a batalhar em busca daquilo que é a vontade de Deus e do Senhor para a nossa vida. Quando eu olho para essa história de Bartimeu, eu vou conseguir ver a ação dele nessa direção. Eu tenho aprendido algumas coisas de Deus no meu relacionamento com o Senhor. E uma dessas coisas é que toda vez que eu decido buscar a vontade de Deus, eu e você, nós estaremos mexendo e incomodando o reino das trevas. Olha só, toda vez que você escolhe caminhar na direção do Senhor, começa a acontecer algo no mundo espiritual. Quando você decide lutar pela sua família, quando você escolhe do fundo do seu coração lutar pelos seus relacionamentos, quando você decide no interior do seu íntimo, diante do Senhor, assumir compromissos de santidade, algo começa a acontecer no mundo espiritual. Porque nós estamos nos aproximando para aquilo que é a vontade de Deus. E o inimigo ele não fica feliz quando nós tomamos decisões como essa.
Por isso que toda vez que você buscar mais de Deus na sua vida, irá se levantar uma força para lutar contra isso, para tentar te destruir, para tentar de todas as maneiras possíveis roubar a alegria do seu coração. E nós estamos falando de batalhas espirituais, que é o inimigo das nossas almas, tentando impedir aquilo que Deus está fazendo, aquilo que Deus deseja fazer dentro da sua vida. E uma coisa que eu tenho percebido é que às vezes essas batalhas, elas se apresentam de formas sutis e delicadas diante de nós. Mas o objetivo, não se engane, sempre é envergonhar e atrapalhar os planos do Senhor. Você tem essa percepção de que batalhas espirituais acontecem na nossa mente e no nosso coração? Você consegue ter a percepção de que nós estamos envoltos em batalhas que estão acontecendo todos os dias na nossa vida? Quando eu olho para a história ali de Bartimeu, enquanto ele gritava, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, alguns ao redor diziam, fique quieto, fique quieto, na tentativa de desanimá-lo, na tentativa de botá-lo para baixo. Agora, quando o Senhor vai na direção e diga, traga-o para perto de mim, aquela situação muda, porque Jesus olha nos olhos daquele homem, ele olha na face daquele homem, ele fala as palavras no ouvido daquele homem, dizendo, tenha coragem. Queridos, muitas coisas acontecem em nossa vida e muitas das coisas que acontecem na nossa história estão envolvidas batalhas espirituais. E às vezes, por falta de sabedoria, eu atribuo tudo que está acontecendo a pessoas. E às vezes eu vivo uma vida chateado com pessoas, procurando culpados. E eu acabo me esquecendo de algo maior. Eu foco tanto às vezes nas pessoas, tentando culpá-las, desacreditando, às vezes agindo como pessoas daquela multidão, dizendo fique quieto. Mas eu não consigo enxergar o tamanho da batalha que existe o inimigo das nossas almas na tentativa de nos destruir e roubar aquilo que é de Deus na nossa vida. Nós nunca podemos nos esquecer do inimigo das nossas almas e que ele está batalhando intencionalmente contra os planos do Senhor na nossa vida. E aí nós vamos entender textos como aquele de Efésios, de que a nossa luta não é contra a carne ou sangue, mas são contra aqueles seres espirituais na tentativa de roubar aquilo que é de Deus. Você já experimentou uma história em que você estava todo empolgado tentando fazer algo e de repente vem alguém ali usado pelo inimigo tentando botar você para baixo? Você talvez esteja vivendo um momento bom em alguma área na sua vida e daqui um pouco vem um enviado de Satanás ali para tentar roubar a alegria do seu coração. Eu já contei essa história aqui de uma vez, uma jovem que estava enfrentando um câncer muito severo. Ela era muito jovem, 22 anos de idade, e ela estava com o coração tão apertado porque naquela semana ela teve de raspar o cabelo por causa das quimioterapias. E quando ela decide no coração dela ir até a igreja, participar de um culto ali de juventude, quando ela chega na porta da igreja, aparece uma senhora ali e ela diz, como é que você, uma menina tão jovem e tão bonita, faz isso com você mesmo? Valorize seu cabelo, não raspe, deixe crescer, isso é doentio. E aquela menina naquele momento enche os olhos de lágrimas e sai aos prantos, com a mão no rosto e começa a chorar. E ela liga para os pais e diz, olha, vem me buscar porque eu quero ir embora, eu não quero ficar aqui. Aquela senhora, ela não tinha a mínima ideia daquilo que tinha acontecido com aquela jovem naquela semana. O motivo a qual ela havia raspado o cabelo. E naquele dia, por causa da quimioterapia, por causa daquela semana que ela havia começado a quimioterapia na tentativa de cura para que ela pudesse viver a sua vida.
E ela sentiu a dor de ver os seus cabelos sendo raspados, porque ela não queria ver os seus cabelos caindo. E na mente daquela jovem, naquela noite, acontece uma batalha espiritual, porque ela foi naquele lugar para ouvir algo de Deus e acontece algo daquela forma, da forma como aconteceu. Ela foi até aquele lugar buscando uma palavra de conforto, uma palavra de esperança e de repente ela começa a enfrentar uma batalha. Já aconteceu algo parecido com você? Como que você agiu? Como você tem agido? Era algo parecido com isso que estava acontecendo ali com Bartimeu. A diferença é que ele não se importou com as pessoas que estavam ao redor, tentando desestimulá-lo. Muito pelo contrário, ele estava focado em Jesus e naquilo que Cristo poderia fazer por ele, e por isso nada o impediu de continuar gritando: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Às vezes, para receber algo de Deus, nós temos que clamar ao Senhor, abrir o nosso coração, falar das coisas que estão dentro do nosso coração e não simplesmente ficarmos parados pelo caminho e nem ficar ouvindo aquilo que os outros estão nos dizendo na tentativa de nos destruir. Nós temos que focar naquele que pode fazer a diferença na nossa vida e na nossa história. E de repente nós temos a oportunidade de gritar: Jesus, tem misericórdia de mim porque eu preciso da tua ajuda. Essa área da minha vida só o Senhor pode botar a sua mão e eu creio que o Senhor pode fazer o infinitamente mais do que aquilo que eu imagino. Por isso que a minha fé vai me levar na direção da persistência, da perseverança em crer que Deus pode agir na minha história. Como você tem sido usado por Deus na vida de pessoas? Será que o seu jeito de viver a vida tem sido como parte daquela multidão que acompanhava Jesus? E talvez você tenha levado palavras aos corações de pessoas e tem desanimado essas pessoas. Ao invés de levar uma palavra de esperança, talvez as suas palavras e atitudes possam estar sendo pedra de tropeço na vida de alguma pessoa. Talvez você esteja mais preocupado com as pessoas que estão ao seu redor do que aquilo que Deus pode fazer na sua vida. Quais são os motivos que precisam ser apresentados diante do Senhor? Eu queria que você pensasse um pouquinho na sua história. Eu queria que você pensasse um pouquinho na sua realidade. Você tem agido como Bartimeu, buscando intencionalmente, com todas as tuas forças, aquilo que você deseja diante do Senhor? Agora, talvez ao olhar para essa história, você tenha identificado que existem áreas da sua vida que precisam ser derramadas, as misericórdias do Senhor. Talvez hoje Deus tenha trazido à sua mente pecados que precisam ser apresentados e que precisam de perdão. Circunstâncias da sua vida em que você precisa de um agir de Deus específico, talvez na vida de pessoas que estão ao seu redor. E hoje você vai confiar e vai começar a clamar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Agora, talvez o toque do Espírito Santo do Senhor na sua vida é que você tenha agido da mesma maneira que a multidão que estava ali ao redor de Jesus agiu para com Bartimeu. E às vezes você tem sido um instrumento, ao invés de bênção, de desestímulo no coração de pessoas. E hoje é o momento de você pedir perdão ao Senhor e dizer: Deus, mude isso no meu coração e na minha história. Eu preciso agir de um jeito que eu vou abençoar aqueles filhinhos que o Senhor ama. E talvez Deus esteja trazendo à sua mente neste momento alguma história, alguma circunstância que possa ter havido, que possa ter acontecido na sua vida e que você e suas palavras não foram abençoadoras. E hoje você precisa pedir perdão. E você vai fazer um compromisso com o Senhor, talvez de procurar pessoas que um dia você lançou palavras de destruição, palavras de maldição, e você vai levar palavras de bênção para a vida dessa pessoa.
Eu não sei quais são as lições que a história de Bartimeu estão sendo aplicadas na sua vida, mas eu queria que você de maneira nenhuma jogasse a oportunidade de fazer algo diferente na sua vida e na sua história. Se aproxime de Deus, vá na direção do Senhor. Não olhe simplesmente para aqueles que estão tentando destruir ou desanimar você. E eu tenho plena convicção de que o Senhor há de ter um encontro que marcará a sua vida por toda a eternidade. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua história e que Deus abençoe a sua família. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço, te agradeço. Promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço. Que você possa ser abençoado cada vez mais pela presença de Deus. Como é que está o seu devocional Sementes? Você tem permitido que Deus fale com você? Nesse fim de semana nós teremos às 9 horas a nossa escola bíblica discipuladora e você venha para cá com o seu semente já preenchido e nós teremos um tempo de escola bíblica onde Deus falará de uma forma especial dentro do meu coração e também no seu coração. E nós teremos o nosso culto de celebração no domingo às 19h30 e você sempre é nosso convidado. Que o amor de Deus, o nosso Pai, que a graça do Senhor Jesus e as consolações do Espírito Santo de Deus estejam sobre a sua vida, sobre a sua família e sobre todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, hoje e sempre. Amém. Deus abençoe a sua vida.